Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Romilson, do canal Inglês na Ponta da Língua. E hoje, pessoal, estou aqui para mais uma revisão para o terceiro ano do ensino médio. E hoje nós vamos abordar aqui em nossa aula o assunto do presente perfeito. E também, claro, a junção entre o presente perfeito e o simple past, que nada mais é usar a diferença entre eles. Eu vou seguir uma lógica de introdução do conteúdo, presente perfeito, e em seguida dar o contraste. Então eu vou pegar alguns pontos do material e a gente vai distribuindo. E dando tempo, em um outro vídeo, eu estarei também fazendo algumas dicas sobre os artigos definidos e indefinidos. Eu espero que vocês gostem. E eu também tenho uma novidade para vocês, para alguns já é de conhecimento, que eu tenho na plataforma do Spotify as minhas músicas, louvores, que eu estudo a palavra, leio a palavra e faço ali, a montagem da música com a inteligência artificial. E nisso, depois de feito, eu volto de novo e vou até as escrituras, comparo, se tiver algum erro eu modifico, tá certo? E depois mando para que seja feita a mixagem, o som, tudo. E tá bombando, porque o pessoal tá, escutando, principalmente em outros países também. Mas se você, o intuito principal é se você conhece alguém, ou se você está em uma situação em que você quer uma palavra de conforto, um louvor que lhe ajude a superar por algum problema que você esteja passando, ou alguém que você conhece, divulga, manda esse link do Spotify, com o meu nome Romilson Gomes da Silva, para essa pessoa ouvir, para se encher ali da palavra de Deus e ouvir, tá certo? Porque a palavra de Deus diz que o louvor, ele liberta, ele cura, ele salva. Se vocês forem olhar lá no Atos dos Apóstolos, com o louvor de Paulo e Silas, um cárcere inteiro, uma cadeia inteira, ela foi abalada. E as portas foram abertas e os presos libertos. Então você vê o poder de um louvor fiel, de um louvor verdadeiro que flui do coração daquele que precisa, que sofre. Então, quero deixar essa dica para você. Então, é só acessar o Spotify, são os louvores gratuitos. Você pode estar ouvindo e pode estar compartilhando para as pessoas que necessitam. Tá bom? Então agora, outro detalhe, não se esquece também aqui no canal Inglês da Ponta da Língua, estou quase chegando nos 2.000. Então se você também ajudar, pode estar pode estar divulgando esse vídeo, tá certo? Que você está assistindo agora, para justamente pessoas da sua sala, colega da outra turma que ainda não viu esse vídeo, e que é o assunto da nossa próxima avaliação. Então, deixa o teu joinha, dá o teu like e compartilha muito para que esse vídeo ele tenha muito acesso e o YouTube também assim faça com que, pelos códigos que eles têm, ele divulgue e faça com que esse vídeo seja relevante para outras pessoas. Tá bom? Romilson Gomes, professor, aqui para lhe ajudar. Tá bom? Então vamos logo para a nossa aula. Vamos ver. Vejam aqui agora, vocês estão vendo aqui, pessoal, a tela, onde vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Começa aqui, beleza? Então, o material que eu consegui aqui, vai passar para você. Então, o presente perfeito nada mais é do que o uso do verbo have, que pode ser has, na terceira pessoa. Aqui, ele está dando para vocês alguns exemplos de tempos verbais até chegar no presente perfeito. E nós vamos analisar todos. Por exemplo, no primeiro desenho de cima, você tem um homem que está segurando os sapatos que faz assim, ó. His shoes are dirty. Peraí. Seus sapatos estão sujos. Então ele está falando dessa questão de agora, presente. Agora veja o próximo passo que diz. He is cleaning his shoes. Peraí. Ele está limpando os seus sapatos. Beleza? Agora vamos lá para o presente perfeito. I have cleaned my shoes. Peraí. Eu limpei ele limpou os seus sapatos. Então veja, nesse caso, o que está acontecendo? O sapato estava sujo, ele está limpando. Mas agora, o que está acontecendo? Ele limpou os seus sapatos. Que quer dizer o quê? Até o momento ele se encontra limpo. Desde o momento em que ele concluiu a limpeza até agora, o sapato está limpo. Então, não está preocupado com o tempo, mas em sim com a ação. O que ele fez? Limpou os sapatos.
Não está dizendo ele limpou o sapato 10 minutos atrás. Porque se houvesse mencionado o tempo, nesse caso, eles não usariam has cleaned. Usaria apenas cleaned. 10 minutes ago. 10 minutos atrás. Vamos ver o exemplo de baixo agora. They are at home. Eles estão em casa. Presente. É só o presente simples. Agora vamos ver lá. They are going out. Eles estão saindo. E agora, no presente perfeito, eles diriam assim. They have gone out. Eles saíram. Ou acabaram de sair. No de cima você também poderia até dizer assim. Ele acabou de limpar seus sapatos. Então é uma questão de agora. Então veja. Pode ser uma questão indeterminada. E pode ser que ele terminou aquela ação agora mesmo. Ou fez aquela ação naquele exato momento. Então esse é o primeiro ponto do presente perfeito. É quando você não diz o tempo. Ou que você fez naquele exato momento. É como se fosse um passado recente. Tá certo? Aí, claro, professor, mas como é que é a questão da estrutura do presente perfeito? Como já falei nos exemplos anteriores, é só usar o have e o has, e o verbo da ação, que no caso lá estava como clean e estava como sair, ele tem que ir para a terceira forma do verbo. Para isso, você tem que primeiro saber se o verbo é regular ou se ele é irregular. Sendo irregular, você tem que saber aquela listinha que se tanto cobrava, que tanto se estudava, né? Por exemplo, o verbo do. Do, did, done. O done seria o particípio, então você não pode falar I have do. Não. I have did. I have done. Então usa a terceira forma. Quando é regular, beleza, é só colocar ed e tá feito. Work. I have worked. Beleza, tá feito. Ok? Então é isso que ele está ensinando aqui em cima. Quando o verbo é regular, o particípio é só colocar o ed como se fosse no passado. Já os verbos regulares, não, você precisa saber qual é a terceira forma dele. Então tem que ter muito cuidado, tá certo? Agora vamos ver aqui embaixo, na letra C, os possíveis usos do presente perfeito. Primeiro ele diz assim, we use the present perfect for an action in the past with the result now. É o que ele acabou de dizer. Usamos o presente perfeito para dizer que aquela ação ela tem o quê? Um impacto, né, que foi uma ação no passado, porém com um resultado recente. Estava sujo, ele está limpando e agora ele limpou o seu sapato. Então, mas limpou quando? Agora. Então, nesse caso, vai dar a ideia de que ele concluiu aquela limpeza naquele exato momento. Por isso que é considerado o presente perfeito usando um passado recente. Não pode esquecer disso. Tá bom? Por exemplo, quando alguém fala assim, ó, I've lost my passport. I can't find my passport now. É como se fosse, perdi meu passaporte. Ele não está dizendo quando. Ele está preocupado mais com a ação do que com o tempo. Olha o próximo quadrinho. Where's Rebecca? Cadê Rebecca? She's gone to bed. Rapaz, ela foi dormir. Mas ela foi quando? Não, ela acabou de ir. Ou você não está preocupado com o tempo. Então veja qual a importância de entender o uso do presente perfeito. Quando você vir um uso do presente perfeito num texto, você já sabe que já tem esses três elementos. Ligação dos dois tempos. Certo? Como se você dissesse, ele trabalha em tal lugar há 10 anos. Começou no passado e continua. Só que esse conteúdo aqui, dessa parte 15 que a gente está vendo, ele é o quê? Um passado que acabou de acontecer. Então, presente perfeito. Não esquece disso. Vamos ver outro aqui. Olha esse aqui agora. Nesse aqui, também é usado como uma questão recente. Só que nesse caso, ele vai utilizar, pessoal, o auxílio de alguns advérbios, como just, que vai ficar acabou de fazer, already, que já fez, e o yet já é para negativa. Então ele vai dizer que ainda não. Tá certo? Então, por exemplo, quando você fala just, ó, tá vendo? A short time ago. Há um pouco tempo atrás. Are Daniel and Paul here? Ei, Paulo, Diana and Paul here? Oh, yes, they have just arrived. Sim. Eles acabaram de chegar. Então veja, é só colocar o just entre o have e o particípio. I have just. Acabou de chegar. Tá bom? Então veja o quanto é interessante o uso dessa questão. Legal? Vamos continuar aqui. Outra aqui que ele fala, deixa eu ver, o have, just. Vamos para agora o already. O already já seria o já. Before you expected. Before I expected. Aí no caso, antes de que a pessoa, né, esperar também. Quando alguém fala assim, they have already arrived. Eles já chegaram.
Mas nesse caso, claro, a intenção é que você não esperava. What time are Diane and Paul coming? Que horas eles estão vindo? They have already arrived. Acabaram de chegar. A pessoa não esperava. É muito comum usar esse already nesse sentido. Já o yet, prestar bem atenção, ele é usado em situações negativas. Certo? Para dizer ainda não. E ele pode ser usado como no final de frase para pergunta. Nesse caso, é para confirmação. Tá certo? Tem que ter muito cuidado nessa questão. Na negativa, ele vai ser ainda não. Ok? E assim vai. Se vocês observarem, olha aqui embaixo, ó, yet in question. Have you done yet? Ó, o exemplo. Have Diana and Paul arrived yet? Ei, Diana e Paulo já chegaram? Então, quando alguém pergunta nesse estilo com yet, ele quer saber, porque eles já estavam vindo. Aí você quer só confirmar. Já chegaram. Ei, cadê? Não, já estão voltando. Aí você volta na pessoa e vai, já chegaram? Então, esse já não é aquele already. Tá certo? Aí, nesse caso, você vai colocar o yet. Ok? Já o already, na pergunta, também é surpresa. Igual na resposta, tá certo? Vamos lá. Vamos ver se tem outro aqui. Pronto. Esse aqui, ó. Olha só agora. Aí, diferente. Quando você usa o ever, que é muito utilizado no presente perfeito, é para experiência. Esse já não é nem de surpresa e nem é de confirmação. Certo? Você viu que o already é... Você fala assim, have you already done? Você já fez, então você está surpreso. Então, ou interessante. O already é já, o yet pode ser já. Na negativa, o yet é ainda, no caso é ainda. Só que com not, ainda não. Quando você usa, são três já. Already, yet e ever. O already é para surpresa. Se você daí, faça atividade, pessoal. O app vai falar, have you already done? Já terminou? Já fez? Então, é uma surpresa para mim que estou usando agora. Certo? Agora, o pessoal está fazendo lá e pergunta, ei, já terminou? Então, eu quero uma confirmação. Olha a diferença. A tradução na nossa língua pode ser igual. Porém, no contexto, ele vai lhe soar algo. Ou expectativa, que seria como é que se diz? O already, que era não, já terminou. Você não esperava que ele terminasse naquela hora. Agora, quando você quer uma confirmação, traga o caderno, já terminou? Então você está pedindo uma confirmação. E já o ever, já totalmente diferente do already e do yet. O ever é já uma questão de experiência. Por exemplo, você já viajou para tal lugar, então você não quer que ninguém confirme nada. Aí é uma experiência. A pessoa, alguma vez, então se você tiver dúvida em traduzir o ever como já, para não confundir com os outros dois, você pode traduzir o ever como alguma vez. Você alguma vez foi para Roma? Então veja, não deixa de ser uma experiência. Então aqui nesse ponto, o ever está mais como experiência. Olha o diálogo dessas duas pessoas. Quando ele diz assim, have you ever been to Rome? Você já esteve em Roma? A pessoa fala, yes, I have many times. Sim, já fui, muitas vezes. Aí ele fala, have you ever been to Japan? No, I've never been to Japan. Não, nunca estive lá. Então veja o interessante. O never para dizer que nunca, né? Entre os dois, o have e o has e o particípio, mas é uma questão de experiência. É do momento do que você perguntou até o momento, né? Lá de trás, até aquele momento que você está falando. Se a pessoa já foi para tal lugar. Então veja, experiência. Tá ok? Então é muito comum usar nesse caso, o ever para para pergunta como experiência, tá certo? Aí agora, deixa eu ver aqui, pronto, ó. Esse aqui, pessoal, já é o presente perfeito como aquela duração, que é no caso ligando os dois tempos, tá certo? Então tem que ter muito cuidado, porque aí o problema do presente perfeito é porque a sua tradução, dependendo do seu uso, pode trazer como um presente simples, normal da gente, ou como passado. Então isso faz com que haja um conflito no nosso entendimento em relação ao presente perfeito. Que a gente fala tudo ou presente ou passado. Eles não, ele tem a sua diferença. Passado é passado, não tem nenhuma ligação com hoje. E presente é algo que se repete. E presente perfeito são aqueles três elementos.
liga os dois tempos, que é isso que a gente vai ver agora. O primeiro, passado recente, ele limpou o sapato. Quando? Agora. He has cleaned his shoes. E não, he cleaned. Ele limpou. Se você usar cleaned, quase vai lhe forçar a dizer quando? Há meia hora atrás. Então, opa, aí tá certo. Agora, ele limpou o sapato. Ó. Aí essa é a ideia de que quando? Agora. Tá certo? Então, não confundir com isso. Se eu espirrar, me perdoe. Amém. Então, o que é que acontece? Aqui agora a gente vai ver o que? Presente perfeito com ligação dos dois tempos. Nesse caso, o mais comum de se traduzir é o presente simples da gente. Olha, presta atenção aqui. Olha aqui o diálogo. How long have you been in Ireland? Ei, há quanto tempo você está? Há quanto tempo você está na Irlanda? Se alguém fosse traduzir, ou passar para o inglês, deve ser assim. How long are you? Are, né? Está? Para you? Por que aqui está o been? Porque é uma ação que ele está perguntando que começou lá e ela está até o exato momento no mesmo lugar, no mesmo país. Ele fala, ó, since Monday. Estou aqui desde segunda. Então, digamos que hoje já seja sexta. Então, de segunda até agora ela está lá. Então, isso é muito comum. Ok? Muito bom. Vamos ver lá. Então, veja aí. Nesse caso, é muito comum usar algumas palavrinhas que fazem essa ligação. Since, que dá a ideia de início, desde. O for dá sentido de duração. Por isso que ele fala aqui, ó. Olha ao lado da imagem, lado esquerdo, tem assim, ó. How long has she been in Ireland? Quanto tempo ela está na Irlanda? Aí tem duas formas de se falar. She has been in Ireland since Monday. Ela está na Irlanda desde segunda. Aí, quando falou isso, foi na quinta, peraí. Segunda, terça, quarta. Segunda, aí terça, quarta, quinta. 3 dias. Então, ó. Mas eu quero falar a duração. Então, em vez de eu usar since, que foi o início, segunda, e ela já está na quinta, alguém poderia ter dito assim, ó. She has been in Ireland for 3 days. Ela está na Irlanda há 3 dias. Saiu da Irlanda? Não. Por isso que continuou com o presente perfeito. Então, veja o interessante. Certo? Então, isso é a questão do presente perfeito. Tá bom? Não pode esquecer disso. Tá certo? Deixa-me ver. Pronto. Isso mesmo. Deu para entender, pessoal? Então, isso é o estudo do presente perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve estarei fazendo um vídeo legalzinho sobre os artigos definido e indefinido. Então espero que vocês gostem e nos vemos na próxima aula. Não esquecendo, deixa o teu like, deixa o teu comentário e nesse vídeo eu vou deixar um Kahoot que fica como uma atividade de casa que você pode praticar a diferença entre o passado simples e o presente perfeito. Tá certo? Então faz a atividade, que depois eu vou dar uma olhadinha e eu deixo um feedback assim que possível no canal. Certo? Então não se esquece, deixa o teu joinha e compartilha. E não se esquece, Spotify, música de Romilson. Stand firm in the faith, don't be ashamed, God's truth is our anchor, in He we remain. Então vá lá, escuta o louvor, firme na fé. Deus é conosco. Então, obrigado, tenha uma boa prova, que Deus abençoe, estudem, não esqueçam de estudar, tá bom? Até a próxima. Bye bye. God bless you and God bless me.